a vontade de Satanás, o projeto, o trabalho dele sempre foi tirar o ser humano do altar de Deus. Quando eu digo tirar o ser humano do altar de Deus, é impedir, é convencer o ser humano de não praticar a palavra, de não se submeter à palavra. Logo, não se submetendo à palavra, logo o ser humano está dando as costas para Deus. Embora, as pessoas digam, não, o ser humano não dá as costas para Deus nunca, Deus também não dá as costas para o ser humano, jamais. Isso é balela, isso é conversa fiada. Nós damos as costas para Deus quando nós saímos do altar, ou seja, quando nós desprezamos a palavra de Deus. Esse é o foco de Satanás, sempre foi. Você vê que Deus enviou o seu Filho Jesus à terra com uma missão, com uma palavra, com uma ordem. Você vai lá, vai fazer isso. Amém. Jesus desceu aqui no ímpeto de abençoar o ser humano, de salvar a terra, de nos dar direito à salvação. E Satanás inúmeras vezes usou Pedro, usou a Bíblia. O diabo usou a Bíblia lá no deserto. Salta daí, porque está escrito que Deus dará ordem. Enfim, o diabo ele fez de tudo para que Jesus também saísse do altar, ou seja, não cumprisse, não obedecesse a palavra de Deus. E esse é o foco do mal nos dias de hoje, é tirar você, é me tirar, é nos tirar do altar, nos tirar dos caminhos de Deus. Aí nós voltamos lá no início de tudo, lá em Gênesis, e fica uma pergunta no ar. Aliás, 2 perguntas nós deixamos no ar aí, que nós vamos meditar sobre elas. Por que aquela árvore no meio do jardim? Por que aquela árvore, dentre tantas árvores, aquela árvore lá no meio do jardim? E a proibição, não toque nela, no fruto dela, não mexa. Essa é a primeira pergunta, por que aquela árvore lá? Logo vem acompanhada da segunda pergunta, por que Deus colocou dentro de nós desejos dentro da mulher, dentro do homem, dentro do ser humano, que uma vez esses desejos sendo concretizados, se torna pecado? Por que o ser humano tem desejos e vontades que ele não pode executar, porque se executar vai ser pecado? Já parou para pensar nisso? Por que o sujeito tem um desejo de conhecer outras mulheres, a mulher talvez passe esse desejo na cabeça, passa desejo de fazer isso, de fazer aquilo, às vezes de roubar, às vezes de mentir, diante de uma situação para a pessoa se safar. A primeira opção que vem na cabeça, uma mentirinha não faz mal. Por que vem essas vontades em nós? Que foi Deus que permitiu elas estarem dentro de nós, sendo que uma vez concretizadas, uma vez executadas, serão pecados. Meu Deus, que loucura. Perguntas que ficam no ar. Nós vemos um diálogo aqui. Você vê como que o diabo ele sabe trabalhar, né? A conversa entre ele e Eva aconteceu dessa forma. Leia comigo no versículo 1. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor, acompanhe por favor, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha aqui uma meia verdade, uma meia mentira aqui, ó. Disse a mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Satanás deu uma enquadrada aqui e disse: vem cá, Eva, não foi assim que Deus disse que não é para você comer de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou para Eva e nem para Adão, não foi isso. A ordem não foi essa. A ordem qual foi, gente? Não coma do fruto desta árvore. Foi uma árvore só, não foram todas as árvores, foi uma só. Mas o diabo vem ali de uma maneira astuta, falando meias verdades, meias mentiras, para convencer, para enganar, para desestruturar aquela certeza que nós temos dentro de nós. E não é assim que o mundo trabalha hoje, que os que estão distanciados de Deus trabalham hoje? Não, uma mentirinha não faz mal não, não tem problema não.
Não, se for uma mentirinha do bem, para ajudar alguém, para me safar, vai prejudicar ninguém, eu só vou mudar o cenário aqui um pouquinho. Não. Deus não trabalha com meias verdades ou com meias mentiras. Deus, ele trabalha certo por linhas certas. E diz mais, acompanhe por favor. E aí Eva vem e corrige, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Para que não morrais. Se você parar para pensar, você vai ver que em todo mundo naquela ocasião, naquela época, só tinha uma regra, só tinha uma proibição: não tocar no fruto da árvore que estava no meio do jardim. A única regra, a única ordem, a única proibição era aquela. E o diabo vem querendo colocar aos olhos de Eva e posteriormente de Adão que Deus, ele não era tão legal assim, que Deus era um estraga-prazeres, que Deus estava encobrindo ali, Deus estava escondendo algumas coisas dos dois. Não, esse Deus aí, não é assim não. Tanto é que ele fala aqui, ele dá continuidade. Vamos finalizar aqui, ele diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o que mais? E o mal. Olha o diabo aí, jogando, não, Eva. Besteira. Deus, ele sabe que se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Deus não estraga prazer. Deus está querendo tolir vocês aí. Deus está querendo colocar muitas regras aí. Não, se ele tem tanta liberdade, vocês também têm. Não é assim que a banda toca, não. Então veja que o diabo, ele não deixou de trabalhar dessa forma. Ele convence o ser humano das suas liberdades. Ele convence o ser humano que ele é livre para tudo. Meu corpo, minhas regras, sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Bandeiras são levantadas aí aos montes todos os dias, defendendo tantas nojeiras, que, meu Deus, chega a embrulhar o estômago. O ser humano está indo por esse caminho, sempre foi, sempre será. Enquanto o mundo for mundo, essa será a realidade do ser humano. Vai deixar descreditar a palavra do Criador que criou tudo e vai dar voz às suas vontades, aos seus instintos, ao seu querer. Lembre-se disso. Era uma proibição só. Não pode. Acabou. Vamos pular para os dias de hoje. Você vê que hoje o ser humano faz o que quer, o ser humano vai aonde quer, sai com quem quer, se envolve com quem quer, usa o que quer, pensa no que quer. O ser humano tem todas as liberdades e nunca esteve tão aprisionado como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. As estatísticas de suicídio só aumentam. A depressão foi considerada a doença do século, onde se tem tanta liberdade, mas tanta liberdade. O ser humano nunca se viu tão aprisionado dentro de si mesmo, Vale a pena lembrar que era uma proibição só. E por causa dessa liberdade, sendo procurada a todo preço, independente do custo que custaria. Hoje, quantas proibições nós temos no mundo? Hoje nós somos proibidos de muita coisa. Vou te dar exemplos. Você vê que Deus, ele nos deu o domínio sobre toda a terra. Não é isso que nós lemos lá em Gênesis? Sobre toda a terra, mas você não pode ir para toda a terra. Você tem proibições, não tem como você pegar aqui agora, quer saber, eu vou pegar um avião aqui, eu vou para tal país. Não, você só vai se você estiver dentro das regras. Você precisa de um passaporte, seu passaporte tem que estar em dia, senão você é proibido de ir para lá. Você não pode dar na telha, eu vou em tal lugar, não, você tem proibições. Quantas proibições nós temos nesse mundo afora? Nós temos, eu não posso chegar aqui, eu não posso entrar em todos os lugares, para mim não tenho acessibilidade a certos lugares. Existem bairros que nós não podemos entrar, que são comandados aí por facções, precisa de permissão para entrar ali. Deus nos deu toda a terra, e hoje, porque nós queremos ser tão livres, queremos ter tanta liberdade, nós mesmos colocamos regras em nós. Você entra no carro, você não pode dirigir do jeito que você quer, do jeito que dá vontade. Existem regras, existem multas, você perde cata, você tem prejuízo se você quiser andar do seu jeito.
Quem é o homem que nunca entrou num carro e quis dar uma aceleradinha a mais para ver até onde o carro chegaria? Mas você não pode fazer, porque se pegar você perde a sua carta, você é proibido de fazer isso. Olha quantas proibições. Nós vamos no médico, quando a pessoa quer comer o que quer fazer o que quer da saúde, aí chega o médico fala: olha, está com diabetes, hein, filho? Pois está feio, hein? Ó, que horror isso daqui. Você tem que, presta atenção, você está proibido de comer isso, você está proibido de comer aquilo, você está proibido de comer aquilo outro. Às vezes, quando o diabetes está tão elevado, o nível disso aí no sangue da pessoa, ela é até proibida de comer frutas naturais, até de chupar uma laranja, frutas que tem ali um certo nível de açúcar ali já no seu conteúdo ali, ela é proibida de comer frutas naturais. Aquilo que você colhe no pé, você não pode comer por causa disso. Aí o médico vai, você tem que tomar remédio. Aí você começa a tomar certos tipos de remédio que vão combater a doença, mas em contrapartida vai destruir teu estômago, vai destruir os seus órgãos lá de dentro. Olha a liberdade do ser humano aí. Olha a liberdade que o ser humano procurou. Olha a liberdade que o ser humano que correu atrás a vida toda. Hoje nós vemos que o próprio ser humano, aquilo que ele não quis de Deus, que era uma proibição, hoje o próprio homem, o próprio ser humano, ele proíbe pessoas de certas coisas, e ele também é proibido de muitas outras coisas mais. Tudo porque não aceitou uma ordem, não pode isso. Hoje, quantos não podem, ou quantos você não pode, você já ouviu na sua vida, e você ainda vai ouvir? Quantos nós vamos ouvir no decorrer da nossa vida? Nós vemos proibições, nós vemos leis. Por que as leis existem? Para controlar os desejos humanos. O desejo de matar, não tem uma lei. Se matar, você vai ser preso. Não, eu quero ter outra mulher fora do casamento. Tá bom, existe uma lei, uma ética conjugal, o que? Se você fizer isso, você está cometendo uma atrocidade. Você vai destruir sua família, seus filhos vão se voltar contra você. Ninguém vai te apoiar nesse ato insano de adultério, não. São proibições. Existem leis, uma ética de vida que nos proíbe de muita coisa. Quantas proibições nós temos hoje? Mas naquela época quantas eram, gente? Apenas uma só umazinha. Hoje quantas árvores existem aí? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Tudo porque o ser humano tem dificuldade de se submeter à palavra. Estar no altar de Deus obedeça a palavra. Satanás conseguiu tirar Adão e Eva não só do paraíso, como também da onde, gente? Do altar de Deus, da palavra de Deus, das ordens de Deus, da vontade de Deus. E a vontade do mal, das trevas, é fazer isso conosco nos dias de hoje. Voltando àquela pergunta: por que aquela árvore no meio do jardim? Por que Deus colocou os desejos dentro de nós e Ele disse: não os obedeça, não ceda para Ele? Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Ele colocou a árvore lá no meio do jardim, sabe por quê? Para nos evitar, nos dias de hoje, de tantas proibições. Ele colocou uma árvore lá no meio do jardim e disse: não toca, está proibido de mexer aqui, para que hoje nós não tivéssemos tantas árvores hoje plantadas em todos os lados nossos aí. Árvore de proibição, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas era uma só, hoje são várias. O foco do mal, o foco de Satanás, o foco do inferno vamos tirá-los do altar. Vamos tirá-los da vontade de Deus. Vamos fazer isso. E nós vemos no decorrer da Bíblia, lendo as Escrituras, quantos que começaram, meu Deus, uma vida com Deus tão estreita, tão íntima, e com o passar dos anos foram saindo do altar, saindo da vontade de Deus, porque o diabo, como disse para Adão e Eva: não é assim não, Deus sabe, não, você é livre, não, pode não. Salomão começou tão bem, depois veio uma vozinha: não tem problema não, tem uma lei aí que fala aí, Deus falou para você não se envolver com as estrangeiras. Não tem problema não, tanta mulher aí, vai lá também, sai com as estrangeiras. Meu Deus,
Já tinha tantas, por que outras? Saul começou tão bem, obedecendo a Deus, salvando o povo, sendo um líder nato, mas com o passar dos anos, não tem problema não, Deus mandou você eliminar tudo lá da cidade, não, faz o seguinte, poupa algumas coisas aí, Deus falou para você não levantar o altar até o profeta chegar, não tem problema não, bobagem, faz aí do jeito que você acha melhor, não, Deus ele sabe, Deus ele entende, não, Deus não sabe tanto assim não, Deus ele é como nós, se você fizer, você é livre, fica à vontade. Quantos começaram bem e no decorrer da sua história se corromperam, saíram do altar, pularam do altar, deram as costas para a voz de Deus. E hoje, essas proibições, hoje essa tristeza, hoje esses suicídios, esses desgostos, essas síndromes do pânico, essas fobias existem por tanta liberdade que o ser humano tem, ou quis buscar, e hoje estão sendo enjaulados por tantas proibições. Por tantas proibições. Fique de pé no seu lugar, por favor. O Evangelho nos traz para a liberdade. As regras que Deus nos dá através da palavra dele, não é para que nós venhamos estar no cercadinho ali, até aqui, não. São para nos proteger, para nos guardar. O pai que ama o filho, ele sabe dizer sim na hora certa e também sabe dizer o que, gente? Sabe dizer não. O pai ou a mãe que não sabe dizer não para o filho, que não sabe dizer não pode para certas coisas, não está criando filho, está criando um monstro, que lá na frente vai dar muita dor de cabeça. Deus, ele nos dá certos limites para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de coisas maiores lá na frente. Aquela árvore foi colocada lá para provar que Deus é Deus. Deus sabe mais do que a gente. Deus já estava olhando aqui na frente. Deus já sabia de tudo que iria acontecer aqui. Por isso que ele colocou a árvore lá. Não pode. Mas não queira enxergar além do que Deus permite você enxergar. Adão e Eva quis enxergar, ou quiseram enxergar onde não era para enxergar. E hoje nós falamos algumas coisas boas, os dois falamos tal, mas foram expulsos do paraíso, foram amaldiçoados, foram arrancados de lá. E o desfecho disso poderia ser diferente. Não é para tocar? Não vou tocar. Tem tantas outras árvores aí, Adão, se você quiser, pode derrubar uma árvore, pega a madeira, faz uma casa, faz um barco, vai navegar aí, faz um barco, faz uma canoa, faz alguma coisa, faz um churrasco aí, mata um animal lá, fica à vontade, faz uma churrasqueira aí, uma cabana bonita, uma casa bonita aí, mas não, vai mexer aonde? Não era para mexer. Nós vamos buscar a presença de Deus agora, e a glória de Deus vai revestir essa casa. A glória de Deus vai revestir os obedientes, aqueles que querem se manter no altar de Deus, na vontade do Altíssimo. Um alerta para todos vocês que talvez você estava flertando com coisas, com os frutos proibidos aí fora. Talvez você não tinha caído ainda, você não chegou aos finalmente ainda, mas o fruto está assim diante já da sua boca. Faz isso não. Ele estava quase mordendo um adultério, quase mordendo um roubo, quase mordendo mentiras, quase mordendo qualquer outra coisa que não agrada a Deus. Está pertinho da tua boca. Faz isso não. Escute o pastor, sei lá no fundo do teu coração, mesmo que seja só uma fagulhazinha, bem quase nada, mas se lá no fundo você crê um pouquinho só, que Deus usa o pastor para te alertar, para cuidar de você, para te orientar, nem que seja só um pouquinho, use esse pouquinho de credibilidade que você ainda dá à voz do homem de Deus, à voz da Bíblia no altar. Faz isso não. Estou sendo assediado, eu chego em casa, eu brigo com meu marido, eu chego no trabalho lá, tem outro lá que já sabe, me elogia meu perfume, faço a unha, ele repara minha unha, eu pinto o cabelo, ele elogia meu cabelo, em casa não tenho hipo, pois é. Morde esse fruto não toca nessa árvore não pode não. Você recebeu uma proposta, sei lá, financeira, você recebeu uma proposta de algo que você sabe que Deus não agrada, faz isso não, porque lá na frente não vai ser nada bom. Feche os seus olhos se você puder.